Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos em mais um programa sobre a obra no exterior. A nossa saudação aos irmãos que nos acompanham, que acompanham a TV Manaim, pelo YouTube, pela TV, e pelas multiplataformas de transmissão da TV Manaim. Estamos aqui dando continuidade à série sobre a missão que tivemos no sul e sudeste da Ásia. Estamos aqui com o pastor Beckson. Beckson, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Daniel. Saudamos também os telespectadores da Rádio e TV Manaim, das nossas multiplataformas. Um prazer estar mais uma vez aqui, pastor. E hoje, pastor Beckson, vamos voar para quais países, pastor? Nós vamos dar continuidade, pastor Daniel, ao relato sobre os seminários na Ásia neste segundo semestre. Nós já falamos sobre o seminário da Índia, no primeiro episódio, o seminário no Nepal, no segundo episódio, e hoje nós vamos fechar com seminários na Indonésia e nas Filipinas. Que maravilha! Permita-me fazer uma pergunta, né? Permita-me fazer uma pergunta. Dos dois países, quais os países o senhor achou que mais aceitou a obra, que mais abriu o coração para a obra do Espírito Santo? Eu diria que os dois estão com o coração aberto para a obra do Olha, Espírito Santo. Mas a maior alegria, até é difícil aquilatar isso, mas claro. o maior desafio é na Indonésia. Porque a Indonésia, pastor Daniel, é o maior país muçulmano do mundo. E lá encontramos um grupo de cristãos que o coração aberto para a obra, e nós fizemos esse seminário agora, já é o segundo seminário na Indonésia. Nós tivemos no mês de abril, realizamos um primeiro seminário, ali para um grupo de pastores, cerca de 50 pastores, e desta vez, o que aconteceu? Nós íamos realizar dois seminários. O primeiro seria um principiantes para um grupo de 70 pastores. Porém, infelizmente, houve um problema na viagem, de atraso de voos. Tivemos que cancelar o seminário do primeiro dia. E 70 pastores voltaram da metade do caminho. Foi uma pena. Mas Deus sabe como faz as coisas. Tudo coopera, Tudo coopera. né, para a obra do Espírito Santo. E, por certo, outra oportunidade o companheiro vai ter, né, com a Indonésia. E, se não me engano, pastor, a conversa que nós tivemos há tempos atrás, parece que o senhor já fez também seminários por Zoom com esse grupo, não foi feito antes? Não, seminários por Zoom nós tínhamos feito com a Índia e com o Nepal. Com a Indonésia? Não, a Indonésia foi presencial em abril. Mas isso multiplicou. Por quê? Porque no segundo dia, que seria o seminário, digamos assim, primeiro período, para aqueles que já haviam feito o Principiantes, lembrando que o Principiantes para nós é o seminário introdutório, porque todos eles têm conhecimento bíblico. Mas, então fizemos uma junção de um Principiantes com um seminário assim com outros temas. Por exemplo, nós falamos sobre a obra do Espírito Santo, mas expondo mais essa operação do Espírito Santo, ela mais aprofundada, a experiência que nós temos tido dos dons espirituais, não apenas naquele nível individual. Sim. Por exemplo, é muito comum você encontrar apenas 2 ou 3 dons espirituais. A Bíblia fala de 9 dons espirituais. Mas às vezes você encontra, e é a realidade que eles vivem lá. Pessoas, dons de curar, dom de profecia, mas apenas no nível individual. Sim, sim. Então, quando nós Não começamos... no corpo, né? Não assim, por benefício, o governo de toda a igreja. Então, foi trazida uma aula ali mostrando que a igreja primitiva, ela vivia a experiência do Espírito Santo governar, mas governar através dos dons espirituais, mas governar a igreja toda. Sim. E disse uma coisa, pastor Beckson, nessas viagens, né, que nós fazemos, essa relação com os pastores, o que mais traz impacto para eles, esse nisso que você está falando, é quando nós falamos que nós temos os 9 dons.
Sem dúvida, pastor. Porque só que nós temos os 9 dons, não em uma pessoa, obviamente, mas no corpo. Isso, talvez para os nossos telespectadores pareça estranho, mas nós costumamos dizer uma coisa, pastor Daniel. A Bíblia é um livro maravilhoso. Ela dá a direção geral. Ela é uma constituição. E ela diz aquilo que nós devemos fazer, amar o próximo. Sim. Ela fala, de pregar o evangelho a todo mundo, mas a igreja primitiva, do tempo de Paulo, Pedro, os apóstolos, Deus orientava os detalhes. O governo do Espírito Santo está no detalhe. Exatamente. Por exemplo, de pregar o evangelho a todo mundo. Paulo e Barnabé sabiam disso, todos os apóstolos sabiam. Qualquer um podia ir. Mas eles estavam reunidos na igreja de Antioquia e disse o Espírito Santo: separai-me a Paulo e a Barnabé. Não queria qualquer um. Claro. Aí depois Paulo podia dizer, né? Não, tenho a mente de Cristo, posso ir a qualquer lugar. Vou pregar a palavra na Ásia. O Espírito Santo não permitiu. Na Betínia, o Espírito Santo não permitiu. E aí, pastor, entra um detalhe que faz muito sentido para eles na Ásia. Paulo teve uma visão, algo que veio do alto, um dom espiritual, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Porque por aí, o que nós temos visto é o seguinte: quando fala de visão, as pessoas pensam assim, não, a pessoa teve uma visão estratégica, pensou uma coisa maravilhosa. E não, e foi uma operação no alto. Uma visão como um dom espiritual, não como uma visão humana, né? Exatamente, pastor. Interessante que depois o senhor vai falar mais um pouco sobre a Indonésia, mas só porque o senhor comentou que eles ficaram maravilhados com os dons, com o seminário de principiantes, que essa primícia que nós temos sobre os 9 dons estão presentes no corpo, e assim como os 5 ministérios Também, que estão presentes no corpo. Então, a grande bênção da obra do Espírito Santo é o corpo. Não é assim, um indivíduo. não é o ministério do pastor Daniel, o Exato. ministério do pastor João, do pastor Bergson, né? Não, mas no corpo de Cristo, que é a igreja, os 5 ministérios presentes, como na igreja primitiva. Exato. Mas eu acredito que os nossos telespectadores queiram ver o que aconteceu na Indonésia. Bom, o seminário, isso que nós estamos falando, pastor, foi realizado na cidade de Medan, que é a capital da Sumatra do Norte. Ali, capital da Sumatra do Norte, é a segunda maior cidade da Indonésia. E Sumatra, vocês vão se lembrar da primeira vez que se falou de tsunami, aquele grande tsunami do começo do século XXI. Foi lá na Sumatra, no norte. Então, sim, o tsunami terminou gerando uma oportunidade para o evangelho lá. Mas voltando ao seminário, vocês vão ver as fotos agora desse seminário, havia uma atenção muito grande. Nós estávamos ali com o pastor Ricardo Bravin, que é o pastor da Alemanha, e também com o pastor Humberto Henriques, que é o pastor dos Estados Unidos. Estiveram conosco nesse seminário, deram as aulas, 6 aulas foram dadas ali, no período da manhã, no período da tarde, e o local foi o Seminário Teológico William Carey. E no segundo dia, tivemos um número menor de pastores, mais exatamente 68, mas havia um número de seminaristas, porque eles trabalhavam na organização e assistiram às aulas. Que mesmo. Então, um total de quase 100 pessoas participaram ali do seminário. Que maravilha. E foi na Indonésia que teve um pequeno terremoto? Não, esse aí eu vou contar na sequência. Na Indonésia, foi muito interessante, porque no dia seguinte, que era no domingo, nós fomos convidados a pregar em 4 igrejas. Sim. Então, nós dividimos. O pastor Ricardo Bravin foi uma das igrejas, pastor Humberto Henriques, dos Estados Unidos, a outra. E eu fui na parte da manhã e na parte da noite nós nos reunimos em uma só igreja, todos nós. Aí nós podemos conversar com os pastores a respeito do efeito do primeiro seminário.
Pastor, foi maravilhoso. Glória a Deus. Porque os pastores nos relataram, primeiro, eles começaram a aplicar a doutrina do clamor pelo sangue de Jesus, Maravilha. que entenderam que o sangue de Jesus não foi apenas uma coisa para 2000 anos atrás, mas é uma bênção que é dinâmica para a igreja hoje. Exatamente. E os efeitos disso no ministério deles e nas igrejas. E à noite tivemos mais um culto. Esse culto foi na igreja do reitor do seminário. Pastor, ele comentou, primeiro, desculpe, além do clamor pelo sangue de Jesus, ele esteve no Brasil e começou a levar para a igreja dele o culto profético. Maravilha. Então ele está se reunindo, antes dos cultos, ele reúne um pequeno grupo, dons espirituais, começaram a buscar os dons espirituais. Esse pastor tem dons espirituais. E o Senhor começou a revelar a respeito do visitante que viria, o coração do visitante. Lembrem-se, eu falei que é o maior país muçulmano do mundo. E o resultado é que há muçulmanos se convertendo. Imenso. Ali, fruto do culto profético. Que o dom, quando o dom chega, não tem o que falar, né? A pessoa chegou e o coração dele, o segredo do coração foi revelado, ele quis saber como isso tinha acontecido, e ele já estava com 5 convertidos, fruto do culto profético. Que maravilha. Isso assim, é uma grande vitória nossa quando viajamos para compartilhar a doutrina da obra. É isso que o copeiro disse, né? Quando nós vemos os pastores aplicando o que foi ensinado. Aí isso é uma vitória para a obra, né? E gerando frutos. E gerando frutos, compartilhando com outros pastores. Estamos vendo isso na Nicarágua, mas esse é outro momento, podemos falar. No mundo inteiro. Talvez vocês queiram ver mais fotos, mas às vezes nós, propositalmente, nós evitamos algumas fotos até por uma questão de segurança, que eu acho que todos vão de entender. Claro. Mas, nesse local, ele começou a sofrer perseguições pela conversão dos muçulmanos. Porque, apesar de quase todos esses países, você olhar na Constituição, está lá, liberdade religiosa. Mas na prática, não é assim. Não é assim. Mas ficamos muito felizes com o resultado deste seminário na Indonésia. E agora vamos viajar para as Filipinas. Pegar um avião agora para as Filipinas. Vamos para as Filipinas. Nas Filipinas, ali nós já estamos a 11 horas de diferença de fuso horário. Ou seja, nós fomos cada vez mais para o oeste. Nas Filipinas, o primeiro local que nós passamos foi em Manila, a capital. Em Manila, nós tínhamos feito um seminário em abril. Sim. E dessa vez, como chegamos no meio da semana, na capital é mais difícil fazer um seminário no meio da semana. Nosso calendário era apertado. Mas fizemos uma reunião, até em um restaurante, por facilidade logística, com 3 bispos e 3 pastores, que participaram do seminário passado. Comentaram conosco a doutrina de clamor pelo sangue de Jesus. Eles estão aplicando. Olha. De uma forma maravilhosa, entenderam, tendo experiências. Fruto do seminário de abril. Fruto do seminário de abril. E um dos bispos que esteve aqui no Brasil nos surpreendeu com um testemunho que, para nós, foi assim um sinal do Espírito Santo na vida dele até na nossa. Por quê? Ele disse, quando esteve no Brasil, o Senhor tocou o coração dele dele abrir um restaurante. Porque depois de 20 anos vivendo do ministério, o Senhor mostrou que ele queria usá-lo para ajudar a igreja, e não para a igreja ajudá-lo. Que coisa. Naturalmente, que isso a gente fala com muito cuidado, muito critério, porque é bíblico que os que pregam do Evangelho vivam do Evangelho. E sabemos que há muitos pastores, servos de Deus, fiéis, que vivem do Evangelho, que são dignos de toda a honra. É bíblico.
Mas esse pastor teve uma experiência que foi a nossa experiência também. Quando o Senhor mostrou para nós, eu tenho um voto. Claro. O pastor também tem um voto. Nós vivemos dos nossos próprios recursos. É um voto. Uhum. E esse pastor, por uma orientação do Senhor para a vida dele, ele abriu um restaurante. Mas Deus abençoou que ele abriu um restaurante em uma área universitária. Eu não sei se em algum país tem universitário com menos fome. A Mas, fome da palavra, né? fome da palavra, mas também, né? Era uma área muito propícia para um restaurante. E ele estava indo muito bem. E resultado, está ajudando a igreja agora. Que maravilha. Que maravilha. Muito bom. Em Filipinas, então, nós tivemos um resultado muito bom com o Sinal de Pastores. Sim, de abril. De abril. Mas agora nós fomos para 2 outros lugares. Há 2 novos lugares. 2 novos lugares nas Filipinas. Quando estávamos em Manila, houve uma notícia que vocês viram. Houve um terremoto nas Filipinas, atingiu basicamente o sul das Filipinas e uma cidade chamada Cebu. Cebu é a terceira maior cidade das Filipinas. As Filipinas é dividida em 3 regiões. Fizemos seminário em abril na região de Luzon, que é o norte. Agora nós fomos realizar um seminário em Visayas, que é a região central. E a capital dessa região chama-se Cebu. E o seminário lá, e o terremoto em Cebu, de magnitude 6,9, matou, coincidentemente, 69 pessoas perderam a vida. Uma nota triste. E nós pensávamos que talvez tivéssemos que cancelar o seminário em Cebu. Mas o pastor de lá nos mandou a notícia e uma foto. A igreja, o telhado da igreja sofreu avarias, mas eles estavam trabalhando noite e dia para recuperar o telhado, para manter o seminário. Diante de uma situação dessas, nós não poderíamos faltar. Fomos realizar o seminário em Cebu. Nesse seminário, havia 110 pastores. 110 pastores de uma denominação irmã nossa, Assembleia de Deus. E realizamos o seminário, e esse pastor, e ali todo o seu conselho ali regional estava presente, e foi uma grande bênção, foi uma festa de comunhão entre nós, maravilhosa. E mais, eles já nos convidaram para voltar no ano que vem. Assim como convidamos para que eles estejam aqui no nosso seminário. Porque há uma unidade que o Espírito Santo é que faz. E essa unidade do Espírito não é um documento, mas não é uma. Nós não queremos ser líderes de uma igreja ou de líderes de uma aliança de igrejas. Não é isso. Mas o Espírito Santo vai nos unindo. Sim. Pela palavra, pela doutrina. E o grande interesse do Espírito Santo na história, até finalizando aqui esse episódio, o grande interesse do Espírito Santo é a unidade, é o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Como o bom óleo, esse bom óleo é o Pentecostes, a operação do Espírito Santo que aconteceu sobre a cabeça, sobre o governo, que é o governo do Espírito Santo. Então, nessa hora, a unidade, né? Então, o grande interesse, o pastor Alexandre, né, comentou, uma reunião nossa, esse fim de semana que estávamos no Manaim, ele falou, nós não temos nenhum interesse em mudar nome de igreja, porque a obra do Espírito Santo é um patrimônio espiritual. Mas, enfim, assim, onde temos que terminar, né? Pastor, eu não sei se tem mais um tempo. Posso contar sobre o terremoto que nós passamos? Por favor, é do meu interesse. No dia seguinte, terminando o seminário, no dia seguinte, estávamos no hotel, e os 3 pastores, nós costumamos nos reunir pela manhã, orarmos um pelo outro e sabermos o que Deus tem para nós, que ainda havia mais um seminário. E estávamos no meio da reunião, eu nunca tinha passado por um terremoto. Inclusive, vamos mostrar até algumas fotos aqui. Eu vi a parede se inclinar. Pensamos, está começando um terremoto.
Aí saímos do quarto, saímos ali da reunião e conseguimos chegar ao hall do hotel. E naquele momento estava a Defesa Civil tirando todo mundo dos prédios. Nós fomos para a rua, vocês vão ver aqui. Fomos para a rua, a Defesa Civil nos levando todos os moradores para as ruas e nos conduzindo para uma praça. Fizemos até uma gravação ali, que vocês estão vendo, para a gravação, para mostrar, pelo menos se acontecesse alguma coisa pior, o último local que nós estivemos. Mas o Senhor os guardou. O Senhor os guardou, glória a Jesus. Mas ficamos uma dúvida se nós iríamos fazer o último seminário, que era num arquipélago chamado Palawan, numa cidade chamada Puerto Princesa. E ligamos para o pastor de lá. E o pastor de lá disse: não, pode fazer o seminário, porque Puerto Princesa é conhecida nas Filipinas como a cidade do Deus vivo. Maravilha. Porque aqui nunca houve terremoto, nunca houve tufão e nunca houve tsunami. E assim nós fomos para Puerto Princesa. Foi um seminário menor, um número menor de pastores, 34. Mas foi o seminário que mais, eu diria, de maior profundidade espiritual. Por quê? Os pastores receberam muito bem a palavra e fizemos uma pergunta: quem está pregando sobre a volta de Jesus? E, para nossa surpresa, todos eles disseram: nós não estamos pregando sobre isso. O seminário transcorreu, as mesmas aulas que nós demos na Indonésia, e o resultado foi o seguinte: ao final do seminário, uma senhora, ela pediu a palavra, esposa de um pastor, e ela terminou o seminário dizendo assim: estes homens vieram, ela tem dons espirituais, não profetiza. Ela diz: esses homens vieram de tão longe, nem sabíamos que eles existiam, mas eles vieram a Puerto Princesa, a cidade do Deus vivo, para nos anunciar que Jesus está prestes a voltar. Nós precisamos ouvir esta mensagem. E você também precisa ouvir essa mensagem. Maravilha, pastor. Agora aqui, então, nós terminamos esse último episódio dessa série sobre a missão que tivemos no sul e sudeste da Ásia, com a presença do pastor Bergson, pastor Ricardo Bravin e do pastor Humberto. E por certo, teremos outras viagens do pastor Bergson e outros pastores, juntamente com ele, em novas missões à Ásia. Que o Senhor abençoe a todos e não deixe de orar pela obra no exterior. Contamos com a oração de todos os nossos irmãos. Paz do Senhor Jesus.